bom, primeiro ano? Na nossa aula de hoje, então, nós vamos começar um conteúdo novo. Vocês já estão vendo aí na tela. Vamos falar sobre las horas. Então, a gente vai ver aqui como que a gente fala as horas em espanhol, as diferenças, né, entre espanhol e português, beleza? E aí, conforme eu for falando, for explicando, se as dúvidas forem surgindo, logo mais vocês me perguntem que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Vamos lá, então. Aqui a gente tem, então, para começar, como se dizem las horas em espanhol? Primeiro de tudo, eu vou mostrar uma estrutura para vocês de como que essa hora acontece, né? Como que eu digo. E aí, depois, a gente vai vendo as características para dizer essas horas em espanhol, tá bom? Olha só, a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração. Hasta el minuto 30, ou seja, até os 30 minutos, a gente vai falar a hora da seguinte maneira, olha só. Es igual al português. O que significa isso? Que eu vou falar hora mais minutos. Vamos olhar aí o exemplo. Olha só, se aparece essa hora aqui, 8:05, né, do português, em espanhol a gente vai falar son las 8:05, ou seja, eu falo a hora e os minutos que estão lá, até o minuto 30, tá bom? Então, prestem muita atenção nisso, porque após o minuto 30 é um pouco diferente, beleza? Olha só, a partir del minuto 30, ou seja, a partir dos 30 minutos, como que a gente vai fazer? Es distinto al português. A gente vai falar, olha só, hora que vai chegar menos los minutos que faltam para que a próxima hora llegue, tá bom? Aí, por exemplo, nós temos aqui 8... Ai, meu Deus, apareceu aqui. Nós temos aqui 8:50. Como que eu vou falar essa hora em espanhol? Eu preciso falar son las 9 menos 10. Ou seja, eu vou falar sempre. Sempre que eu tiver a hora, no caso aí, os minutos, passando do minuto 30, eu sempre tenho que falar a hora que vai chegar menos os minutos que faltam para que essa hora chegue. Aqui no 8:50, qual é a hora que vai chegar? Não é 9 horas? Então, son las 9 e quantos minutos faltam? 10. Então, son las 9 menos 10, beleza? A gente tem algo parecido no português, né? No português, normalmente a gente fala, faltam 20 para as 11, faltam 10 para as 11, né? Só que em português a gente fala primeiro o minuto e depois a hora. Aqui não. Tá bom? A gente vai falar primeiro a hora que vai chegar e não a hora que está marcando no relógio. E depois eu falo quantos minutos faltam. Professora, eu não posso falar son las 8:50, por exemplo. Dificilmente vocês vão ouvir essa construção de frase, tá bom? Então, cuidado, a gente vai utilizar dessa forma aqui primeiro. Beleza? Primeiro eu quero que vocês aprendam, que vocês fixem essa estrutura para só depois a gente ir para as variantes. Beleza? Ok, então são essas duas formas que a gente vai utilizar para falar as horas em espanhol. Até o minuto 30 a gente fala de uma forma, né? A gente fala a hora e os minutos. E após o minuto 30 a gente fala de uma forma diferente. A gente fala a hora que vai chegar menos os minutos que faltam para que essa hora chegue, beleza? É a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração. Aí, agora eu coloquei aqui um relógio para vocês saberem algumas coisas. Olhem aí. Aqui, ó, sempre que a gente tiver o 00, né, lá no nosso relógio, a gente vai utilizar o em ponto, tá bom? Aí aqui, é claro, eu coloquei esse relógio para vocês, mas eu vou evitar utilizar esse tipo de relógio, porque eu acho que algumas pessoas vão se perder aí na hora de fazer. Mas vocês precisam saber o seguinte, se aparecer o número 5, vocês vão falar sempre e 5, se apareceu 10, e 10, se apareceu 15. Vocês têm duas formas de falar, vocês podem falar e quarto, ou vocês podem falar e 15. Por que vocês podem utilizar aí e quarto? Puramente porque nós estamos falando de um quarto de hora, né? Se eu dividir esse relógio aí em 4, eu vou ter 4 quartos aí, beleza? É um pouquinho de matemática aqui, mas no final dá certo, tá bom?
Quando aparecer o 20, eu vou colocar y 20, o 25, y 25, e o 30 eu posso usar também de duas formas. Eu posso falar y media e eu posso falar y 30, beleza? A partir daí, vocês vão usar os mesmos minutos que vocês usaram antes, com a diferença que vocês vão usar a palavra menos antes, tá bom? No caso, se apareceu 35, faltam 25 minutos para a próxima hora chegar. Então, vocês vão falar menos 25. Se tiver no 40, faltam 20 minutos, vocês vão falar menos 20, tá bom? Se tiver no 45, duas formas também que vocês podem utilizar. Vocês podem falar menos quarto ou vocês podem falar menos 15, beleza? No 50, menos 10 e no 55, menos 5. Fiquem tranquilos porque aqui nesse relógio parece um pouco mais complicado, mas na hora que eu for para o relógio com os números de fato, tá bom? Vai ficar mais fácil para vocês. Vamos lá continuar a nossa explicação agora. Olha só. Utilizamos es para hora singular e son para hora plural. Presta atenção aqui, olha só. Sempre que aparecer uma hora singular, eu vou utilizar, porque aqui a gente precisa usar o verbo ser, né? Que hora es. Então, se a hora for singular, eu vou utilizar es. E se a hora for plural, eu vou utilizar son. Serão as duas formas que a gente vai utilizar aqui apenas, es e son. Olhem aí o exemplo. Aqui nessa primeira parte, a gente só tem horas singulares. Olha só, una, medianoche, mediodía, beleza? Então, eu vou utilizar o es na frente sempre. Es la una, es medianoche e es mediodía, tá bom? Agora, quando a hora for plural, que é o que essa segunda coluna aqui está mostrando pra gente, eu vou utilizar son, beleza? E aí sempre vou colocar son las dos, son las cinco, son las ocho, beleza? Então, mais uma característica aí que a gente tem, utilizamos es para hora singular e utilizamos son para hora plural, beleza? Vamos lá continuar. A próxima característica é a seguinte. Aqui, sempre utilizaremos artículo feminino para hablar las horas. Ou seja, eu sempre vou usar lá ou las, beleza? Exceto em medianoche. Não existe a construção es la medianoche. Não, tá bom? Es medianoche. Eu uso aqui o mesmo exemplo do slide anterior para facilitar a visualização de vocês, beleza? E aqui, ó, es la una, son las dos, las cinco e las ocho. Aqui a gente tem a mesma concordância do es e do son. Lá a gente vai utilizar para singular. No caso aqui a gente só vai utilizar para una, né? Porque é a única hora singular que a gente tem. E todas as demais horas a gente vai utilizar las, beleza? Vamos lá para a última característica. Aqui utilizaremos os marcadores de período de la siguiente maneira. Galera, prestem atenção. De meia-noite até 5h59, quando marcar no relógio, a gente vai utilizar de la madrugada, tá bom? De 6 a 11h59, de la mañana. De meio-dia a 5h59 da tarde, nós vamos usar de la tarde. E de 18 a 23h59, de la noche, tá bom? Por que que aqui a gente vai usar obrigatoriamente esses marcadores? Porque nós estamos, ó, na escrita, tá bom? É óbvio que se eu estiver conversando aqui com alguém e forem 9 horas da manhã, por exemplo, eu não vou precisar falar son las 9 de la mañana, porque a gente está conversando, a gente está vendo que está de dia. Mas aqui não, tá bom? Então aqui a gente não vai subentender. Aqui vocês precisam escrever a estrutura completa, tá bom? Vamos lá para o próximo, que aí vocês vão ver como que isso acontece. Que hora es? Escribe las horas marcadas abajo. Olha o que vai acontecer aqui agora. Eu vou sair aqui do slide para eu conseguir editar, tá bom? Eu vou colocar a resposta. Como que a gente vai marcar cada uma dessas horas? Eu vou fazer essas 5 primeiras com vocês e logo mais vocês fazem o exercício sozinhos, beleza?
Vamos lá para a primeira. Que hora é esse? Que hora que está marcando aí no relógio? Olha só, 00:25. Lembrem, aqui eu estou antes do minuto 30, tá bom? Então, como que vai fazer? Lembrem de todas as nossas características. Aqui, meia-noite, então é uma hora singular. Aqui nesse caso, então, eu vou fazer medianoche e 25, tá bom? Essa hora eu faço dessa forma. Olha só, hora singular. Essa hora aí eu falo medianoche e como está antes do minuto 30, eu escrevo e 25, tá bom? Eu não vou colocar a palavra menos. Eu coloquei a mesma hora aqui no próximo, não a mesma hora, né? Na verdade, é a mesma hora, só os minutos que mudaram. Eu coloquei essa mesma estrutura para mostrar uma coisa para vocês. Nesse segundo horário aí, nós já passamos do minuto 30. Então, o que que vai acontecer? Aqui, nós vamos precisar colocar a hora que vai chegar, menos os minutos que faltam para essa hora chegar. Antes disso, olha só, aqui na letra A eu esqueci de um detalhe, prestem atenção aí. Medianoche y 25 de la madrugada, tá bom? Esse aqui, no caso do medianoche, isso aqui vai ser opcional, tá bom? Isso aqui vai ser opcional porque, enfim, né? Medianoche, não tem como, o nome já tá falando, é noite. Então, nesse caso aqui vai ser opcional, só para avisar vocês. No nosso segundo horário, já não é opcional mais. Por quê? Qual é a hora que vai chegar aí? Não é 1 da manhã? Então, vocês vão colocar la una, é a hora que está para chegar. Eu preciso utilizar o porque a minha hora é singular. Então, la una menos quarto ou menos 15, né? Faltam 15 minutos para a hora chegar de la madrugada, tá bom? Aqui não é opcional, aqui vocês precisam colocar, beleza? Vamos lá para a próxima hora, 5:30 da manhã. Aqui nós vamos colocar son las 5:30, porque a gente não passou ainda dos 30 minutos, tá bom? Então a gente vai colocar son las 5:30 de la madrugada, beleza? Vamos para o nosso próximo horário aí. Deixa só eu arrumar aqui para não ficar batendo as horas com o comando. Vamos lá. Letra D, são 8 horas aí. Como que eu vou colocar? 8 horas em ponto. Aqui vocês vão escrever son las 8 en punto de la mañana. Tá bom? É assim que vocês vão escrever. Son las 8 en punto de la mañana. E a próxima hora, mais uma vez, nós não passamos do minuto 30. Tá bom? Então, aqui, vocês vão precisar colocar a hora que aparece mais os minutos. Como? Son las 10:20 de la mañana. Beleza? Vocês vão colocar dessa maneira na hora de fazer o exercício. Beleza?